Olá, meus amigos, em o nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados agora. Aí onde você está, em casa, no trabalho, no automóvel, no caminhão, no presídio, num hospital, numa clínica, onde quer que você esteja, em o nome do Senhor Jesus, daqui do Templo de Salomão, diretamente do Templo de Salomão, nós determinamos a bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. E se você crê, diga amém. E assim será com você. Graças a Deus. Pois é, nós começamos hoje com esse belíssimo texto que Deus fala, o próprio Deus fala. Ele diz assim: se quiserdes, olha só como Deus fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. E todo mundo sabe que para você comer o melhor desta terra, você tem que ter dinheiro. É impossível você comer o melhor desta terra sem dinheiro. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui o bispo Jadson. E o bispo Jadson foi ungido, consagrado para mudar a vida econômica de todos os que obedecem à palavra de Deus. Ele veio para determinar a mudança na sua vida econômica. Não importa como você está, não importa o que você já passou. O importante é o seguinte: daqui para frente você tem chance de mudar essa história, porque basta você ouvir e obedecer. O bispo Jadson está todas as segundas-feiras trabalhando intensamente com todos os demais companheiros dele, os meus companheiros, às segundas-feiras, no grande congresso do sucesso, o congresso da prosperidade. Congresso para quem quer ganhar dinheiro. Congresso para quem não tem medo de ficar rico, porque tem muita gente que tem medo de ficar rico. Então, o bispo Jadson está aqui comigo para falar mais a respeito desse congresso. Bispo Jadson. Bispo, o senhor falou daqui para frente. E isso é um problema que muitas pessoas enfrentam. Elas querem mudar o passado, e ninguém muda o passado. Não interessa o que você perdeu, o que você já teve, as oportunidades que passaram. Você tem que aprender a acordar de manhã e dizer assim: Deus, o que é que o senhor tem para mim hoje? Não interessa o que foi ontem, anteontem, nós olhamos para frente. E nesse texto que o senhor leu está bem claro, né? Muita gente diz assim: se Deus quiser eu vou conseguir, eu vou enriquecer. Está claro que Deus quer, a vontade dele para o ser humano é justamente essa: o melhor, que vá bem, que seja a cabeça, que esteja por cima. Deus é interessado no seu sucesso e nós também. Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é termos testemunhos para mostrarmos, né, a grandeza desse Deus. Agora, o Congresso para o Sucesso começa com essas dicas de fé. Esse negócio de dizer: se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha amiga, meu amigo ouvinte, coisa nenhuma. Isso está errado. Não é se Deus quiser. Deus quer. Deus quer. O problema é isso. Você quer. Esse que é o problema. Porque você diz assim: se Deus quiser, você já está pensando errado. Porque Deus quer. Deus quer mudar a vida de todas as pessoas. Jesus já falou: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim trazer vida com abundância. Então Deus quer que você tenha vida com abundância. Agora, é preciso saber se você quer, porque o texto aqui de Isaías, capítulo 1 e versículo 19, diz assim: se quiserdes. Deus fala: se quiserdes. Se você quiser. Se você quiser. Você quer
Esse é o problema. Essa é a pergunta. Essa é a questão. Então, se você quer, segunda-feira, o congresso é para quem quer. Não é para quem quer que tem essa ideia, se Deus quiser, eu vou mudar minha vida. Não. É para quem quer. Se você quer, é para você que quer. Se eu quero, é para mim que quero. Se você quer, é para você que quer. É nós, seres humanos, não gastamos tempo com quem não quer. Por exemplo, você que está nos ouvindo agora, você gasta tempo com quem não quer nada? Eu duvido. Agora, quando a pessoa mostra interesse, é outra coisa. Deus trabalha com quem vai ter resultados. Deus não quer perder tempo. Nós não trabalhamos com quem não quer. Você vai dar uma água para quem não quer beber água? Agora, dá uma água para quem está com sede. Ela vai engolir essa água com toda a força e vai pedir mais, né? Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Não mantenha aquela tradição religiosa de que a riqueza é ruim, é mal. Não pense que a riqueza é do diabo. A riqueza é de Deus. Nem todos os ricos são de Deus, mas a riqueza, toda a riqueza é de Deus. Essa que é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Todas as riquezas são de Deus. Ele diz assim: eu honro os que me honram. Eu honro, disse o Senhor, os que me honram. Eu amo os que me amam. Eu honro os que me honram. Riquezas e glória estão comigo. Isso para dar àqueles que me obedecem. Quer dizer, Deus sabe da sua situação, da situação dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, dos doentes, dos enfermos, dos que estão atrás das grades, dos que estão acamados numa UTI de um hospital. Deus sabe de tudo isso. Mas ele só vai ao encontro dessas pessoas, às necessidades dessas pessoas, quando elas oferecem a crença, a fé, a certeza, quando elas manifestam que quer. Mas, bispo, o senhor está falando, eu quero a minha libertação, eu quero a prosperidade, eu quero ter uma família, eu quero ser abençoado. Eu sei que todos querem, mas não basta querer, você tem que manifestar esse querer. Porque uma coisa é você querer. É dizer que quer, né? Uma coisa é dizer que quer. Agora, quando a pessoa parte realmente para a atitude, e o senhor sabe que isso nasce de uma revolta, né, bispo? O senhor vê que quando a pessoa tem a grandeza de Deus dentro dela, então ela é revoltada. Não, olha, a gente, por exemplo, eu tenho mais de 50 anos na presença de Deus. Eu estou quase com 70 anos. Eu me converti com 18 para 19 anos. E você sabe, Jadson, eu vou ser sincero com você e com os nossos ouvintes. Eu nunca conquistei algo de Deus por meio simplesmente orando: ó Deus, abençoa a minha vida. Ó Deus, abençoa a minha vida. Nunca conquistei nada. Às vezes eu fico até triste porque Deus não me responde certas coisas que eu, por imposição da fé, eu tenho que sacrificar. Não basta eu querer, eu tenho que manifestar o meu querer. Eu tenho que mostrar para Deus que eu quero. Eu vejo esse relacionamento meu com Deus da mesma forma como um relacionamento com a Esther. Porque eu gostei dela. Quando eu a vi, eu gostei, me apaixonei. Aquele amor à primeira vista. Mas eu não só gostei. Eu não só a quis como minha esposa. Não, eu lutei. Você sabe que eu trabalhava 4, 5 horas por dia.
5 vezes na semana. Mas quando eu a conheci, eu passei a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia para poder tê-la comigo para sempre, que é o casamento. Então você vê que às vezes a pessoa ama, mas ela não paga o preço por esse amor. Ela pensa que só gostar já é o suficiente. Não, para você obter aquela pessoa que você ama, você tem que pagar o preço. Você tem que dar em troca o seu esforço, o seu sacrifício. Assim também é a fé. A fé funciona dessa forma. A fé não funciona de forma assim, eu gostaria, eu vou na igreja, eu vou fazer uma oração, uma reza, uma prece e Deus vai me abençoar. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Só vai funcionar quando você mostrar com toda a sua força, com toda a sua audácia, com toda a sua garra, com tudo que você é. Eu quero isso. Quando você torna-se irado para poder tomar posse daquilo, quando você fica com raiva para tomar posse daquilo, quer dizer, você coloca toda a sua força, aí sim manifesta a sua fé, e aí é que acontece a milagre. Eu conversava com uma mulher que ela disse assim, eu vim aqui falar para o senhor que eu estou terminando o meu relacionamento. Falei, por quê? Quando eu falo de casamento, ele fica enrolando e eu não vejo ele trabalhando para a gente comprar nossa casa, para a gente poder adquirir nossas coisas, eu não vejo força nele e eu não gosto de ficar nessa coisa, eu não estou acreditando nesse amor dele. É justamente isso. Quando você fala por falar, que quer vencer, que quer ser grande, que quer fazer a diferença, é uma coisa. Mas quando você está revoltado e você põe toda a sua força e você se empenha e você realmente se envolve com isso, então a sua situação muda. É impossível um mal te amarrar, é impossível a coisa não andar. Você pode não vencer da noite para o dia, porque não é rápido. Mas você vai vencendo, você vai conquistando. Ele é o dono do ouro e da prata, quer que você desfrute disso. É como uma escadaria. Você tem que subir passo a passo. Paulatinamente você vai subindo. Nada e ninguém conquista com Deus as coisas da noite para o dia. Não é uma loteria. Não é uma loto. Não. É uma luta constante. Então você verifica. Eu posso falar sobre isso, porque as minhas vitórias não vieram da noite para o dia, mas houve revolta, manifestação da fé, para que então Deus pudesse me responder e corresponder às minhas vitórias. Olha só, quando Deus fala, se quiserdes, não está falando, não está uma sugestão pura e simples. Esse querer, a pessoa tem que colocar toda a força. Por exemplo, suponhamos, apenas como um exemplo, suponhamos que segunda-feira esteja chovendo, há um trânsito terrível, não é? Então há uma série de dificuldades para a pessoa chegar no Congresso do Sucesso. Esses problemas, essas dificuldades são excelentes. São excelentes. Porque se não vai muita gente, não tem problema. Mas as pessoas que forem, ainda que seja uma só pessoa que vá no Congresso, essa pessoa venceu os obstáculos, ela já não precisa ela fazer nada, ela já está abençoada por conta dessa fé que a trouxe naquele Uma vez eu vi um homem chegar todo molhado no Congresso, teve uma tempestade, né, a marginal aqui, a lagoa, a coisa ficou feia. E ele chegou todo molhado. Ele disse que o carro quebrou, ele largou o carro onde estava, veio, chegou todo molhado. E quando eu olhei para ele, falei, olha, não preciso nem orar por você. É verdade. Deus viu o que você fez. Quer dizer, Deus permite essas dificuldades, greves, protestos, tudo isso que acontece, imprevistos que surgem, para poder limpar, para poder só deixar realmente nessa reunião aqueles que Deus pode investir, pode trabalhar, pode dar direção. Porque se a pessoa é capaz de superar tudo, né, que vem pela frente, o que Deus manda ela fazer, ela faz. É como o ouro. Você sabe que o ouro vem misturado com ferro, com pedra, com tudo. Então,
para que o ouro seja depurado, precisa passar pelo crivo do fogo, alta temperatura. Aí ele sai depurado, puríssimo. Ora, Deus permite situações adversas, dificuldades, para provar o nosso querer. Provar o nosso querer, porque ele diz aqui, se quiserdes. Se quiserdes. Então, como é que ele prova o nosso querer? Aí ele diz em seguida assim, e me ouvirdes. Olha só como é bacana. Se quiserdes, quer dizer, me ouvirdes. Então, para você ouvir e obedecer, você tem que passar pelo crivo da provação. E são esses ensinamentos simples, mas profundos, que as pessoas recebem no Congresso do Sucesso, para que então elas venham descobrir o seu potencial, ter a visão de Deus para investir naquilo que vai ser lucrativo para ela. Porque às vezes a pessoa, ela tem força, tem fé, mas ela tira para tudo quanto é lado e não acerta o alvo. Ela tem que ter a visão, ela tem que enxergar. Não adianta um cego ter uma metralhadora na mão e ficar atirando para tudo quanto é lado. Não dá certo. Ele tem que ter visão. Um dia, né, um aluno chegou numa academia e falou assim para o professor, olha, eu quero ser bom em todas as lutas. Eu quero ser bom em tudo. Aí ele levou ele numa quadra e soltou vários animais. Falou, pega todos. Aí soltou galinha, soltou vários animais. Ele não conseguia, ele corria atrás de um, não conseguia pegar o outro. Aí ele falou, agora pegue só esse aqui, soltou uma galinha. Aí o rapaz foi lá, correu e pegou. Ele falou, é assim, você tem que ter uma direção, um foco, você tem que saber o que você quer. Você não pode querer tudo ao mesmo tempo. Você dá tiro para todo lado, não acerta um. Agora, quando você dá um tiro bem dado, então você resolve a situação. Então, quando a pessoa tem foco, quando ela tem objetivo, quando ela sabe o que quer, ela prova que ela quer, obedecendo a Deus, porque as pessoas querem os benefícios de Deus sem obedecer. Essa é a realidade. As pessoas querem mágica, querem que Deus faça tudo. É igual uma criança. Só vê que a criança ela fica doida para ficar de maior, para poder ser dona do seu próprio nariz. O pai dá o bom conselho, a mãe dá o bom conselho, mas ele não quer obedecer a ninguém. O ser humano se inclina para a desobediência. Vê se você ensinou as coisas erradas para o seu filho. Duvida, ele aprendeu sozinho. Mas as coisas certas é complicado, né, bispo? Eu vejo esse querer, o Jadson, o querer que Deus mostra aqui, que fala aqui, esse querer é muito, muito, muito importante, profundo, e é o segredo da conquista pela fé. O segredo da conquista pela fé. Porque Jesus, quando andou aqui embaixo, ele não andou nos hospitais curando os enfermos, não, ele passava no meio das pessoas aflitas, necessitadas. E quem o invocava, manifestava esse querer, então ele atendia. Então, você sabe que um jovem entrou numa academia também, mas uma academia chinesa. E ele chegou para o mestre lá de artes marciais e falou a mesma coisa, olha, eu quero aprender, eu quero ser um mestre igual ao senhor. Aí ele falou, você quer ser um mestre igual a mim? Então, a primeira lição vai ser essa, vem cá. Aí o levou junto da piscina. E então, abaixa aí. Ele abaixou. Não, abaixa mais um pouquinho. Ele abaixou a cabeça até pertinho da água. Aí o mestre pegou a cabeça dele, enfiou dentro da água e ele ficou ali 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, mas ele não estava mais aguentando. 50 segundos, 1 minuto e meio, o rapaz já estava quase morrendo. Ele soltou. Quando soltou, ele ficou respirando, muito cansado, desesperado e irado, porque o mestre tinha feito aquilo que ele... Pois é para você tomar posse do que você quer, para você ser um mestre como eu sou, você tem que aprender a primeira lição. Essa é a primeira lição. Você tem que chegar a um ponto em que é questão de vida ou morte. Esse é o querer que eu quero que você tenha para você aprender. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. A fé é assim, ô Jadson. A fé é assim. Quando Deus fala, se quiserdes, você, para querer,
você tem que colocar toda a sua força, toda a sua fé. Então você tem que ultrapassar a vontade da sua carne, você tem que ultrapassar os conselhos dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, você tem que ultrapassar os problemas de trânsito, da chuva, você tem que vencer todos esses probleminhas que são insignificantes diante da grandeza do que você quer. Você fazendo a sua parte, provando, passando por cima de tudo, como nós falamos, é certo que daqui a pouco você vai estar aí dando os seus testemunhos, mostrando a grandeza de Deus, sem precisar ficar abrindo a Bíblia. Porque às vezes a pessoa fala da grandeza de Deus, mas não mostra. E as pessoas, elas ficam olhando para você. O ser humano repara muito, né, bispo? E eu estava falando anteontem, até eu não pude fazer o programa ontem, mas eu vou definir direitinho o que é a Bíblia, inclusive para os crentes, os bíblias, né, os evangélicos. A Bíblia, minha amiga, meu amigo, se resume numa palavra, uma única palavra: obediência. Obediência. E a fé se resume numa outra palavra mais fácil: troca. A fé é uma troca. Você apresenta a sua vontade, o seu querer, a sua certeza, a sua convicção, e diga-se de passagem, isso vem de Deus. Deus quem nos dá tanto o querer como o realizar, é Deus que é o autor, Jesus é o autor e consumador da fé. Então essa fé que nós temos é Deus que nos deu, é dele. E ele nos deu justamente para a gente manifestá-la através do nosso querer. Porque assim, Jadson, como nesse mundo você não compra nada sem dinheiro. É uma troca. O dinheiro é papel. Você troca o papel por objetos de valor. Por quê? O dinheiro tem um valor simbólico, simboliza alguma coisa, simboliza o ouro que o país tem e garante aquele valor. Essa é a realidade. Então, para que você compre um automóvel, você tem que dar um dinheiro. Então, há uma troca. Você dá o dinheiro e a pessoa lhe dá o carro, o computador, a casa e tudo que você quiser. Isso aqui no reino deste mundo. No reino de Deus, no reino da fé, no reino de Deus, no reino da fé, no reino dos céus, a moeda de troca, a troca continua. A troca continua. Todos os reinos. A compra continua. A compra continua. Porque o próprio Deus disse: vinde comprai. Comprai sem dinheiro. Quer dizer, a compra continua. O negócio continua. No reino de Deus existe o negócio. É uma troca. É uma troca. Você apresenta a sua fé, Deus te dá de acordo com a sua fé o que você apresentou. Essa que é bacana, rapaz. Essa moeda traz à existência o que não está existindo na sua vida. E não tem limites, né, Não bispo? tem limite. Porque a fé você não pega, não é como o papel que você pega. A fé você não pega. Está dentro de você, é uma força, é uma energia de Deus, é uma energia que nasce no trono de Deus. E essa energia que faz a diferença na vida da gente. Ela não fica querendo mexer com sentimentos. Ela não fica achando que porque ela está chorando, porque ela está sofrendo, Deus vai ter que se manifestar. É o seguinte, a moeda que ele aceita de troca é a fé. Manifestou a fé, tem o que quiser. Não manifestou a fé, pode chorar, pode gemer, pode reclamar, pode achar que Deus é injusto, mas não adianta. É a única moeda, a única. Não tem limite. O crédito é sem limite para você alcançar o que você quiser. O que quiser. Por isso que Deus fala aqui, essa promessa não é para alguns, é para todos. Se quiserdes. Quer dizer, ele está falando para quem quer. Quem quer, mas tem que obedecer. Apresenta. Quando a pessoa obedece, ela está provando que quer, ela está provando a sua fé, ela está provando que quer aquilo que Deus está oferecendo. Quer dizer, não resta dúvida nenhuma. E o mal também vê isso, né, bispo? Quando a pessoa manifesta a fé, quer dizer, não tem como ele amarrar, não tem como ele segurar, não tem como ele impedir. Quer dizer, não tem, pode estar um inferno todo contra você. Você pode ter a torcida contra muito grande. É difícil na vida você encontrar pessoas que queiram te ajudar. Você pode encontrar pessoas que querem te atrapalhar, que querem se aproveitar. Mas a torcida pode ser toda contra. Quando você manifesta a fé com torcida contra, com inveja, com bruxaria, seja lá com o que for, você arrebenta. Rapaz, é tão
bacana, é tão maravilhoso. Essa promessa de Deus, as promessas de Deus, todas elas. O que que você quer? Jesus chegou para o cego e falou: o que que queres que eu te faça? Quer dizer, Jesus abriu um leque. O que que você quer que eu te faça? Salomão pede o que quiseres. Pede o que quiseres para Salomão. Agora, a coisa tão gloriosa, tão bacana, tão forte, tão poderosa, que Deus chega ao ponto de aspirar e dizer assim: ah, se meu povo me escutasse. Ah, se meu povo me escutasse. Quantas vezes o pai, a mãe, chega e diz para a vizinha, para o amigo: ah, se meu filho me ouvisse, ah, se meu filho me escutasse. Então Deus faz a mesma coisa. Ah, se o meu povo me escutasse e ouvisse os meus conselhos, se Israel andasse nos meus caminhos, imediatamente eu lhe abateria todos os seus inimigos e o sustentaria com o trigo mais fino. Isso é muito forte. O trigo mais fino é muito caro, é caríssimo. O de primeira mesmo, o de né? primeira. E ele diz assim: e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, não há limites para as pessoas que têm essa crença, essa fé, essa certeza, que querem. Você quer, minha amiga, meu amigo. Quando você quer, você manifesta esse querer com toda a sua força, então é impossível você não conquistar, porque quando você quer, você sabe aquela historinha de quadrinho que, eu não sei, Thor, né? Eu já vi, Thor, não sei o quê. Eu sei que o camarada, ele chega, ele estende a mão assim para o alto, aí vem um mágico, vem um ser poderoso e une a mão dele com a do Thor. Pronto. A força que ele recebe, a capacidade, a condição, né? É assim com Deus. É legal pra caramba, né? É assim com Deus. Por isso que Jesus disse: se duas ou mais pessoas concordarem na terra. Então, esse congresso, o congresso para a conquista, congresso do sucesso, é para quem quer, para quem não tem medo de ficar rico. Eu tenho muitas lembranças, e uma das maiores lembranças que eu tenho é que eu tinha medo de ficar rico. Por quê? Porque eu achava que a riqueza ia corromper a minha fé. Então eu tinha medo de ficar rico para não corromper a minha fé. E Deus depois mostrou para mim que não é isso, não é assim. É pela fé que nós tomamos posse das riquezas de Deus. Pela fé nós conquistamos as riquezas de Deus. Tudo. Não há limite quando você manifesta o querer, quando você manifesta a fé. Não há limite. Então, a pessoa que tem interesse, que quer realmente, ela vence tudo. Conforme eu falei, eu gostei da Esther, eu quis casar com ela, eu deixei de trabalhar 4 horas por dia para trabalhar 12, 13, 14 horas, para poder ter condições de poder casar e levá-la para casa. Quer dizer, quando a gente quer mesmo, a gente faz das tripas coração. Não há dificuldade. Essa é a realidade. Não há dificuldade. Nós vencemos toda e qualquer barreira. Nós somos capazes até de voar. Mas nós vamos conquistar aquilo que a gente quer, porque é aquilo que nós determinamos. E é o que Deus fala: aquilo que eu determinei, assim se sucederá. Eu lembro que minha mãe reclamava assim: pô, quando o Rose chega aqui, pô, você dá um pulo, você faz tudo. Quando eu peço as coisas pra você, você é meio devagar. Quer dizer, quando a gente quer, quando a gente tem interesse, a gente não quer saber se é 3 da manhã, se é 4, se é 5. E nós colocamos essas dificuldades no congresso, por exemplo, 10 da noite. Porque quem não quer, quando fala que horas, ela começa a calcular 10 da noite, vai acabar 11h30, eu vou chegar em casa 1 da manhã, como é que eu vou acordar? Quer dizer, ela começa a mostrar que ela não quer. Mas 10 da noite já é proposital. Proposital. E até o dia 25 de agosto, nós vamos estar na João Dias, fazendo o congresso, nessa próxima segunda-feira, às 15 e às 22 horas, teremos também às 20 horas, mas estamos nos preparando
para o dia 25 de agosto, o primeiro congresso para o sucesso dentro do templo. Eu soube ontem que uma pessoa viajou não sei da onde e veio buscar a credencial aqui no Brás. Nós poderíamos facilitar a credencial de segunda-feira em todas as Universal, mas não vamos fazer isso. As pessoas que vão fazer a corrente aqui dentro do templo precisam provar que querem vencer. Ainda faltam, acho que 2.000 credenciais para encher a vigília. Quando acabar as 10.000, não tem como entrar. Então nós estamos despertando as pessoas que realmente querem. Você vai ali no estacionamento do Brás e você adquire. Se você vai vir de trem, andando, nadando, correndo, de bicicleta, não sei. Você pode estar na pior situação da sua vida. Nós estamos dispostos a lutar com você, a abrir a sua visão, a te dar a direção para você arrebentar. Se prepare. Dia 25 de agosto, o primeiro congresso para o sucesso. Então, você verifica, toda essa disciplina é proposital justamente para não trazer qualquer um, trazer o aventureiro, não trazer a pessoa que vem para ver, apenas para sentir o que é. Não é para curioso. O espírito é outro, né? Você sabe, por exemplo, o viciado. Por exemplo, o sujeito que é viciado, que está me ouvindo agora. Quando ele quer uma pedra de crack, ele é capaz de vender o carro, trocar o carro dele por umas 10 pedras de crack. Mesmo que seja um valor assim absurdo, mas ele faz isso porque ele quer, ele está desesperado. Ele é capaz de matar, ele é capaz de roubar, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele pode ter uma boa índole, mas na hora que falta a pedra de crack, ele fica tão fissurado que ele é capaz de qualquer coisa. Ele excede os seus limites. Tudo perde valor para ele. Né? Exatamente. Ele vende a alma para Satanás, mas ele quer a pedra do crack. Então, essa força de vontade, essa gana de querer, é o que Deus quer que você queira, que é o que Deus sugere para você querer, para tomar posse daquilo que Ele tem prometido na sua palavra. É muito forte isso, né? Então, esse primeiro congresso aqui no Templo de Salomão não é para curioso, não é para as pessoas aventureiras, não é para as pessoas que querem visitar o templo, não. Esse congresso, 10 horas da noite. 10 horas da noite. É apenas e exclusivamente para aqueles que realmente querem. Aqueles que dizem, não, eu estou disposto a ultrapassar todas as barreiras para chegar e participar desse congresso. E tem mais, não é uma vez só não. São quantas vezes? Para sempre. É para sempre, né? Enquanto a pessoa quiser conquistar, vencer, ela vai participando. O senhor sabe que tem pessoas que achavam que estavam bem de vida. E quando trouxemos no templo, a visão se abriu. Então a pessoa falou, é muito pouco que eu tenho, Deus é muito grande. E nós vamos mostrar uma coisa nesse dia 25, bispo. Que a visão dessa pessoa em relação à grandeza de Deus nunca mais vai ser a mesma. É aquele vídeo? Isso, aquele que sim, o senhor mandou botar na manga. Tá bom. Então é só para essas pessoas, né? Só. Tá ligado, então. Então vamos ouvir um testemunho do que Deus tem feito na vida dos casais, das famílias, aqui no Templo de Salomão, na Igreja Universal do Reino de Deus. Qual era a situação do casal, da família, dona Débora? Então, eu brigava muito, com ele no casamento. Eu era muito ciumenta, a ponto de ser doente de ciúmes. E ele era viciado em jogos de bingo. Então ele ia no jogo, bebia muito, chegava em casa todos os dias bêbado. E a gente brigava mais ainda, porque ele chegava tarde da noite, aí eu já era ciumenta, a ponto assim, se tocasse o telefone e eu atendesse, não era ninguém, já começava uma briga. E aí ele quebrava todas as coisas em casa, porque ele ficava nervoso, para não me bater, ele quebrava tudo. Aí eu também, nervosa, quebrava também. A gente não tinha mais nada em casa, o pouco que tinha, a gente destruía. E tudo quebrando, quebrava copo, quebrava tudo, e a gente brigava muito, não podia nem se ver. Mas mesmo assim eu não queria largar dele. Mesmo eu passando por toda a situação, eu fazia comida para agradar ele, as coisas, ele chegava em casa e jogava tudo no chão.
Bom, tudo na nossa vida começou muito errado. Nós casamos muito cedo e a gente brigava muito no namoro. Mas nós brigava tanto e a gente se gostava e resolvemos se casar. Novo, inexperiente de tudo, nós achamos que casando ia dar certo. E nessas coisas de bebida, eu vinha bebendo antes, porque a família toda já tem uma história assim parecida. E eu bebia pouco, aí nós casamos. Bom, resumindo, eu não tinha prazer em ir para casa. Amava ela demais, mas não gostava de ir para casa. Antes de ir para casa, eu trabalhava em shopping, eu bebia no shopping, eu bebia com os amigos, eu saía para jogar sem ter dinheiro, bicho, que era o pior. A gente estava numa situação assim, vamos falar desgraçada, porque a gente não tinha nada, mas a gente ostentava uma aparência que a gente não vivia. Eu era tão covarde que de vez eu saí de casa porque o nosso relacionamento não estava bom naquele momento, que depois até voltava, ficava legal. Eu colocava ela para fora de casa com as minhas 2 filhas, eu não queria saber, eu colocava ela para fora, chovendo, com frio, de noite, e eu não sei como ela se virava. Passava o arrependimento, passava a noite, eu ia buscar e ela voltava de novo. E essa história não tinha um fim. Todos os dias da nossa vida, final de semana, era essa mesma tortura. A gente não tinha paz. Eu não dormia. E foi daí que ela veio para a igreja. Eu busquei durante 6 anos 6 anos. por ele. E acho que foi a pior época dela, bispo. Porque quando ela começou a ir para a igreja, o negócio piorou. Foi, é? Aumentou o fogo, né? Nem na fornalha, 7 vezes. Porque assim, eu chegava em casa da igreja, aí ele brigava comigo, porque eu tinha vindo na igreja, quebrava, assim, se eu fazia almoço, os bispos me orientavam, faz uma comida que agrada. Aí ele achava que estava sem sal, jogava no chão, jogava cândida em cima e falava assim, agora limpa. Você não foi na igreja, você não tem tempo para ir na igreja, agora você tem tempo para limpar. E aí ele vinha na igreja, mas ele sentava lá no fundo e ficava me vigiando se eu ia dar oferta. Mas como eu ia dar oferta, ele não me dava dinheiro. Isso era desse jeito, eu fingia que eu estava dormindo, porque eu não dormia a noite toda, e ela se arrumava, trocava, saía com o carro, esperava um pouquinho, nós morávamos em apartamento, eu esperava assim, da janela eu olhava, abria o portão do prédio, eu saía com o meu carro atrás, ela falava, hoje eu vou quebrar a cara desse pastor, eu quero ver o que ele está fazendo, porque ela gosta tanto de mim, por que ela vai tanto nessa igreja? Não tem lógica, uma pessoa que é tão ciumenta, como pode me largar de manhã para ir para a igreja? E aí foi onde tudo começou. Ela foi muitos anos para a igreja, sempre me convidando, cada vez que ela me convidava eu ficava com mais raiva, mais ódio ainda, e eu não dormia à noite, tinha as programação. Eu falei, gente, não é possível, a igreja sempre cheia, porque o povo falava que a gente era pago, as pessoas eram pagas para ir. Eu falei, não é possível, a igreja não tem dinheiro para pagar todo esse pessoal para ir na igreja, eu vou ter que ir lá ver o que era. E eu vi, bispo, era um mal espiritual, passei por um processo de libertação, me libertei, graças a Deus depois me batizei nas águas. Em seguida, foi o maior sonho, a maior realização, porque eu sabia, bispo, que tudo eu conquistava na vida, mas tudo eu perdia. E quando o pastor falava da prioridade da gente ter o Espírito Santo, eu falei, não, as coisas sem o Espírito Santo eu tinha, mas eu perdi, eu quero com Deus, porque com Deus é no alicerce, é na rocha. E foi desse jeito que a nossa vida passou a mudar. Graças a Deus eu recebi o Espírito Santo, peguei firme com Deus. A igreja eu faço a minha casa, porque eu vou todos os dias. Até o pessoal fala, por que você vai tanto na igreja? Porque eu falo assim, quando a gente sai do serviço, onde você vai? Você vai para casa, né? E lá é minha casa. Não que eu não tenha a minha casa física, mas a espiritual, que é muito gostosa. E a partir disso tudo mudou, bispo. Nós morávamos num apartamento de 65 metros quadrados, endividados, carro endividado, a nossa vida era toda destruída, nós éramos mais sujos que pau de galinheiro. Bom, resumindo, pagamos as nossas dívidas, nós achei me libertei dos vícios. Nosso casamento, graças a Deus, nós andamos colado. Ela só não trabalha comigo porque eu estou na área de transporte, não dá certo. Mas a gente sempre está junto. Nós temos nossa filha que, graças a Deus, está na mesma fé, não nos dá problema. Nós não temos doença, nós não temos dívida. Nós conquistamos uma casa maior. Eu conquistei ano passado um caminhão novo. Nós temos carro. Hoje é tudo pago. Hoje meu travesseiro é minha consciência, é tranquila. Amém. Parabéns. Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe. Você vê, o Jadson, que esse casal aí não é só prosperidade, não é só... Porque o dinheiro, por melhor que seja, o dinheiro não compra paz na família, não compra sossego dentro de casa, o dinheiro não compra saúde. Ele permite que você tenha acesso à saúde, mas ele não compra saúde. Então o dinheiro é muito bom, mas não resolve todos os problemas. Se o dinheiro resolvesse todos os problemas da gente, não é? Os ricos não teriam depressão, não queriam tirar a própria vida, você não ia ver tanta gente com condições econômicas e tão pobres de outros lados. Pois é. Então, esse casal, ele não apenas conquistou
benefícios econômicos, mas também, sobretudo, que é o maior benefício, que é a paz dentro de casa. Porque nada como você colocar a cabeça no travesseiro e dizer, puxa vida, que maravilha, você dormiu uma noite tranquila, ter a sua esposa, seu marido do lado, sua casa, sua família, você vai trabalhar, você tem força para ganhar o pão nosso cada dia lá fora, você tem força para lutar contra os gigantes deste mundo, mas quando você chega em casa, é um pedacinho do céu. Puxa, que maravilha, que paz, que tranquilidade. É igual aquele celular que o senhor usa o dia inteiro, né? E de noite o senhor coloca para carregar. Quando chega em casa, recarrega as energias, sai bem, né? Pô, é muito forte, é muito forte. Então, minha amiga, meu amigo, Deus faz coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas tem um preço, tem um custo. Não tenha dúvida. Você tem que querer, você tem que manifestar. Querer eu sei que todo mundo quer, mas o que nem todo mundo sabe ou o que nem todo mundo está disposto a fazer é manifestar esse querer com todas as suas forças, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, toda a sua inteligência. Porque Deus, para fazer coisas grandes, é preciso que nós queiramos juntamente com Ele, no mesmo espírito. Então, esse congresso que é realizado às segundas-feiras não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, mas para aqueles que estão dispostos a tudo ou nada. Tudo ou nada, ou vida ou morte. Você está dizendo assim, ou vida ou morte, ou é ou não é. Se é, eu quero ver. Então, é você que é o convidado. Mas se você é aquela pessoa que fica, olha, mas que horas que começa? Não, esquece, não venha não. Vem cá, que horas que termina? Não, não venha não. Se você começa a perguntar as horas, quanto tempo leva, e nessa coisa... Por favor, não vem com nhenhenhen para cima da gente, não. Se você crê, você vem de qualquer maneira. Você se lança de corpo, alma e espírito, porque você está disposto a lançar tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma, é tudo. É como Jesus mesmo falou, que nós devemos amar o Pai de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, quer dizer, tudo. Sem reserva, né? Sem reserva. Você está disposto a participar desse congresso sem reserva? Então, você é o nosso convidado. Se não, por favor, procure outro trabalho, porque aqui você não vai conquistar nada. Essa é a realidade. E eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus. O trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se notabiliza justamente porque as pessoas que vêm são as pessoas que querem. E muitas pessoas que não querem de todo o coração, essas desanimam pelo meio do caminho. Não tenho dúvida disso. Mas aqueles que querem, recebem. Então nós estamos sendo bem sinceros. Nós poderíamos estar preocupados com quantidade de pessoas e ocultar falar isso. Mas não ia fazer bem nem para vocês, nem para a gente. Porque a gente não quer trabalhar com pessoas desmotivadas, que ficam ressaltando só os obstáculos, né? Então a gente quer trabalhar com pessoas que não olham para nada, mas olham para a grandeza de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai de pronto abater os seus inimigos e fazer você ter esse mel que escorre da rocha. Mas aí a pessoa pergunta, bispo, como é que eu faço para participar desse primeiro congresso do sucesso no Templo de Salomão? Então, presta bastante atenção. O Templo de Salomão fica aqui juntinho à Igreja do Brás, na Celso Garcia 499. Então você vem aqui no Brás, antes de você pegar a credencial, só para você ter assim um gostinho, dê uma espiada no templo. Só quando você olhar o templo, a grandeza dele, você já vai começar a abrir o seu entendimento, a sua visão do que Deus quer fazer na sua vida. Aí você vem aqui no Brás para pegar a credencial para essa campanha, essa corrente, porque não é uma só vez. Você vai vir
e vai continuar participando. Você, no dia que você vier, dia 25, 25 de agosto. 25 de agosto, você vai receber outra credencial para vir no outro dia, na segunda-feira do mês de setembro, e assim sucessivamente. Então sempre você vai renovando, vai recebendo outra credencial, não é assim? Isso, para perseverar na sua corrente. Agora, é bom ressaltar que você tem que vir rápido, porque nós já demos na segunda-feira 7.500 para vigília, tinha 2.500. Ontem vieram muitas pessoas, deve já estar acabando, é bom que você acelere. No estacionamento do Brás, você vai pegar a sua credencial. E teremos também às 15 horas, né? Você ainda temos aí acho que 8.500 das 15 horas, dia 25, o primeiro congresso para o sucesso dentro do templo. Então, nós teremos o congresso às 3 horas da tarde e também às 10 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Agora, é uma coisa que eu queria falar com você. Por exemplo, você está morando longe e você fala assim, mas como que eu vou poder ir? Eu quero ir, eu quero participar. Mas você mora longe, muito longe, e não dá para você vir sempre. Então, é melhor que você não venha. É melhor que você não venha, porque começar e não terminar não vai dar certo. É melhor que você não venha. Se você realmente quer, esteja disposto a pagar o preço por isso. Esteja disposto a renunciar. Esteja disposto a enfrentar os problemas, as dificuldades, as barreiras. Porque ninguém chega no alto do monte sem antes andar ou subir o monte e com dificuldade. Eu me lembro até do Monte Sinai. Você subiu o Só Monte de lembrar? Só de lembrar eu já fico cansado. Mas essa é a realidade. Então, minha amiga, dia 25, nós teremos aqui 2 congressos para o sucesso. Às 3 da tarde e também às 10 horas da noite. 3 da tarde e 10 horas da noite. Se você quiser participar dessa campanha, não apenas de uma semana, 2 semanas, não, mas para sempre, então você deve adquirir a sua credencial o mais breve possível, porque depois que nós tivermos as 20.000 pessoas, então fecha-se as inscrições, aí você não pode vir mais. Aí tem que esperar uma outra oportunidade, não é verdade? Aí tem que esperar Deus levar alguém da reunião para a gente abrir outra credencial. Então vamos falar com Deus agora em seu favor. Você que está nos ouvindo nesse momento, está querendo uma ajuda em oração. Vamos falar com Ele. Aqui, direto do templo de Salomão, aonde o Senhor disse que os teus olhos estariam abertos e os teus ouvidos inclinados, ó Deus. Nós entramos na tua presença. Eu não sei quem creu na nossa pregação. Eu não sei a quem foi revelado o braço do Senhor, quem nos entendeu. Mas nós fizemos de tudo para rasgar a mente dessa criatura, para que ela parasse de ficar preocupada, meu Deus, com os seus problemas, que diante da tua grandeza não é nada. O que é uma doença, uma dívida, um problema no relacionamento? Qual o problema que eu posso colocar diante de ti, dizendo que é impossível de ser resolvido? O Senhor mede os céus a palmo. O Senhor chama as estrelas pelo nome. Quando nós viajamos para Israel, a gente fica horas em cima do mar. E toda essa água é como um pingo que cai de um balde. Tu és grande, meu Pai. E nós agora
subimos com os nossos pensamentos e nos achegamos a Ti. Ó Deus, que daqui do templo de Salomão a Tua luz venha emanar e entre nesse corpo enfermo, seja curado, minha amiga, meu amigo, de todas as suas enfermidades, seja livre das suas mazelas. Isso, seja liberto agora. Seja livre das suas ansiedades, traumas, complexos, medos, temores. Seja livre de tudo aquilo que pesa em você. Chegue luz na sua vida. Não há um lugar que chegue a nossa voz que não chegue agora o poder de Deus. E esse poder te dá paz. Você não vê, minha amiga, meu amigo, esse Deus. Ele é invisível, mas é real. Mas Ele faz você agora ter paz, certeza, convicção, que ninguém vai tirar de dentro de você. Que desse momento em diante, a coisa começa a mudar. Oh, meu Deus, dê a direção. Porque pior do que enfrentar esses problemas é não saber o que fazer. E ela agora se conecta contigo, dirige. Traz paz para esse lar. Traz força para essa pessoa perseverar pelo que ela quer. Meu Deus, colocamos diante de Ti o problema dessa criatura. Não tem mão melhor para estar a nossa vida do que a Tua, meu Senhor. Que ela tenha essa fé, que tudo o que acontecer vai cooperar para o bem dela. Nós entregamos todos nas Tuas mãos, independente da religião. Quem está ligado conosco e contigo agora, ó meu Senhor, recebe a Tua luz. Nós entregamos essa gente em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a paz. O Espírito de Deus está aí contigo. Nós vamos findar a oração e Ele vai continuar com você. A oração vai acabar, mas você vai continuar na presença do Deus Altíssimo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui e estaremos de volta amanhã, neste horário, nesta emissora. Mas não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Se você quiser e ouvir a voz de Deus, obedecer a sua palavra, você vai comer o melhor desta terra. O melhor. Não mais ou menos, mas o melhor. Mas só depende de você. Deus espera que você queira e pague o preço por esse querer, para que então você venha tomar posse do que Ele tem para te oferecer. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo sole che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura do paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do gnolo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica balliamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica balliamo con l'organetto che suona ancora.
E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lu cori mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia, 21